Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 3 de agosto de 2025, o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 12, versículo do 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vinda do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come e bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que alguém do meio da multidão vai falar para Jesus, pedir para Jesus, para que ele seja juiz numa questão familiar. Que questão é essa? Os irmãos que brigam por causa da herança. E aí, essa pessoa vai dizer: diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Coloca Jesus como juiz das coisas materiais, das coisas desse mundo, dos bens desse mundo. Por isso, Jesus vai responder: Homem, quem me encarregou de julgar e dividir os vossos bens? Jesus não veio nesse mundo para prover bens materiais para nós. Não, nós precisamos ter isso claro na nossa vida. A graça de Deus que é derramada em nossa vida é que nos faz acumular os bens materiais, frutos do nosso trabalho, fruto do nosso laboro. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E assim, quantas pessoas que caem na ilusão de dizer: não, Jesus mandou dividir os bens, dar aos pobres. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou para agir com misericórdia e compaixão com aqueles que precisam. Mas Jesus disse para Judas, quando ele queria que vendesse aquele perfume de caro, que Maria derramava sobre Jesus, e Jesus disse para Judas: os pobres vocês sempre os terão. Portanto, meus irmãos, o que Jesus quer para cada um de nós é que nós olhemos para o verdadeiro tesouro, que é o reino dos céus. Tudo que nós ajuntarmos aqui na terra, nós não levaremos nada daqui. Nada. Por maiores tesouros que nós possamos ter, nós não levaremos nada. E é isso que Jesus quer nos dizer. Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância dos bens. Não é? E tantas pessoas vivem longe de Deus, vivem longe de ajudar os seus irmãos, vivem longe das suas famílias, porque só pensam em trabalhar, em produzir, em ter, e deixam de viver. Há uma frase do filósofo francês que diz: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Porque as pessoas deixam tudo. Os pais não educam os filhos,
os maridos não estão perto das esposas, as pessoas deixam de conviver com as famílias, não tem momento de lazer com a família, não viajam com a família, mesmo sendo ricas, porque dizem que não tem tempo, porque cada vez querem mais coisas. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo no Instagram, antes de eu gravar o Evangelho, de um jovem que tinha um rancho na beira de um rio, de um lago, e diz que quando via as lanchas passando, ele tinha vontade de dizer, um dia eu vou ter uma lancha. E ele tinha a lancha, teve a lancha. Aí ele queria, não, eu quero ter um jet ski, e teve um jet ski. Quando ele estava com as duas coisas, viu passar uma lancha maior do que a dele, e falou assim, um dia eu vou querer essa lancha aí. Mas um dia vai passar uma outra lancha maior, um iate, tudo. As coisas desse mundo, a ganância, a vaidade desse mundo, não tem fim. É algo que nós estamos felizes, sonhamos com algo, mas de repente nós vemos, diante de que nós olharmos a ganância e a vaidade dos outros, com os outros, nós já deixamos de lado e muitas vezes já nem nos sentimos satisfeitos com o que temos. E Jesus vai dizer, contando essa parábola desse homem rico que faz uma grande colheita. Ele ali não cabe nos seus celeiros, não tem condição de armazenar a grande colheita que ele faz, então ele vai fazer novos celeiros. Mas ele se preocupa só com ele. Onde é que eu vou? Já sei que vou derrubar meus celeiros, construir maior, guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Jesus vai dizer, Deus vai dizer, louco, ainda nessa noite pedirão conta de volta da sua vida, e para quem ficará tudo o que acumulaste? Jesus quer nos mostrar que nós devemos acumular tesouros aonde a nossa felicidade seja verdadeira e seja eterna, que é no reino dos céus. É que Jesus vai continuar no Evangelho de hoje, finalizando dizer, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Diante de Deus é um miserável, porque ele deixa tudo e o centro da sua vida é o dinheiro, é o ter, é o poder, é o ser. Esquece que um dia partirá e não levará nada. Para quem ficará tudo aquilo que ajuntastes? Não é que Jesus condena os bens materiais, que Deus condena os bens materiais, não. Existem muitas pessoas bem-sucedidas, boas, que vivem bem, usufruem bem do dinheiro, no amor, na caridade, ajudar as famílias, pessoas que precisam. Tem Deus verdadeiramente na sua vida. Mas tem muitas pessoas que só pensam no dinheiro. Tem tempo para tudo e não tem tempo para nada. Porque vivem como loucos, na depressão, na ansiedade, querendo sempre mais. E não esquece que um dia partirão dessa vida. Ou nessa busca incessante de ter, de ser rico, de ter muitas coisas, de muitos bens, de não ter tempo para nada, nem tempo para a família, nem para Deus, eles se esquecem que um dia partirão e não levarão nada. Nada. E muitas vezes o que fica é como nós vimos esses dois irmãos. O que fica é a briga, a discórdia, é a desunião. As pessoas brigando pelos bens que aquele deixou. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, ajuntar os verdadeiros tesouros. Ter sim, bens materiais, é bom viver bem, é bom comer bem, dar um conforto para a sua família, isso é maravilhoso. Mas isso não é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida deve ser Deus. Quando nós não temos tempo para nada, não temos tempo para Deus por causa que o dinheiro, o trabalho toma conta de tudo, nós pagaremos um alto preço, porque
nós juntamos tesouros diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.